É aquele momento em que não se pode cornetar em campo, então a gente corneta antes de entrar em campo. Fala, eu sou o Lucas. Fala, eu sou o Felipe. E hoje a gente está aqui para mais um vídeo no canal Quicando a Bola, e dessa vez, mais uma vez, com a participação especial de João Bosco Neto, que gostou da brincadeira aqui de fazer vídeo de... Vamos fingir que o fato de todo mundo estar com a mesma camisa do vídeo anterior não significa que isso foi gravado na sequência. E a gente vai fazer dessa vez um mata-mata das contratações, das principais contratações do mercado de transferências do futebol brasileiro. Vamos analisar, são 32 nomes que a gente botou. Copa do Mundo, Copa do Mundo até 2022, né? Aí a gente vai botar um mata-mata, um contra um, até chegar na final e escolher quem foi o grande reforço dos times brasileiros em 2024. Então, aparece vinheta. Vamos começar então. É isso, né? Começa então aqui com Aníbal Moreno, volante ex-Racing, contratado pelo Palmeiras, o Jefinho retornando ao Fogão, ao Botafogo, que tinha vendido ele há um ano atrás para o Lyon. Começa bem. Eu acho que o Jefinho ele é um jogador mais testado, né, no futebol brasileiro. Ele não é um exímio jogador quando se fala de números, mas ele é um cara bem constante. E o Aníbal, ele vem para a produção que o Palmeiras já tem muitos nomes, é claro que não são nomes da mesma característica, mas o Palmeiras até conseguiu, até não, os caras foram campeões brasileiros, sabe? Os caras conseguiram se virar sem esse volante mais pegador, enquanto o Botafogo sofreu porque tinha que tirar o Vitor Sá e não tinha um ponta do mesmo nível no banco de reservas, então acho que o Jefinho leva essa. Eu também acho que é Jefinho, e se for, só que é muito difícil, é muito por isso, é porque o Aníbal chega e não é titular absoluto dentro do Palmeiras. Se fosse o contrário, por exemplo, eu acho até que o Aníbal Moreno talvez seja mais pronto e eu acredito que ele jogue mais bola do que o Jefinho dentro de cada sua posição. Mas no Palmeiras, em que ele não vai ter, pelo menos chegar com o status titular absoluto, o Jefinho que chega como quase o craque do time, é isso. Se fosse o contrário, Aníbal no Botafogo, Jefinho no Palmeiras, eu voto no Aníbal. Mas desse jeito é Jefinho. Pois é, o Aníbal é um jogador experiente, é um jogador com rodagem, que saiu lá com muitas homenagens do Racing, então é um jogador de grande respeito, é um jogador que vem para repor o Danilo um ano depois, mas o Zé Rafael também já tinha assumido essa posição muito bem, o Palmeiras foi campeão brasileiro, como disse o João Neto, então é o Jefinho pelo contexto, principalmente. Escolhido, então, o primeiro ganhador aqui. Deu para ver que, pelo menos, no começo está em alto nível, né? Vamos ver o resto. Já ver que tá travando pra caça, né? O negócio roda 4 FPS. Soteldo e Bruno Rodrigues. Nossa, mas vamos lá. Isso requer uma avaliação, porque vamos lá, o Soteldo ele vai para o Grêmio em baixa, ganhando um salário que não é módico, né? Um bom salário, mas ele chega com um status de titular não porque ele é um super craque, mas porque o Grêmio necessitava de alguém para a posição. Enquanto o Bruno Rodrigues, eu não digo que é um achado de mercado, porque o Palmeiras pagou um dinheiro absurdo nele. Eu não acho que ele seja um cara super espetacular para ser titular no time do nível de competitividade do Palmeiras. E ele ainda, sei lá, tira espaço de meninos da base que talvez sejam mais jogadores que ele. Por exemplo, eu preferiria muito mais o Giovani do que o Bruno Rodrigues. Mas... E o Kevin também, né, que saiu. Não, ou melhor... O Kevin que saiu. É, porque o Bruno Rodrigues pode ser ponto também. Então, sim, Kevin jogou, faz sentido. O meu voto vai ser culposo no Soteldo, porque é melhor ter do que não ter, mas não significa que ele é melhor que o Bruno Rodrigues.
Eu acho ele melhor que o Bruno Rodrigues. E É. meu voto é no Soteldo muito fácil, porque se eu fosse Palmeiras, eu não tinha contratado o Bruno Rodrigues. Pois é, eu acho que eu também fico com o Soteldo, porque o Bruno Rodrigues tem o seu valor, fez 14 gols pelo Cruzeiro, no Palmeiras não vai ser titular, então dificilmente vai fazer 14 gols, mas se fosse, talvez fizesse, né? O Palmeiras também espero que não esteja levando ele como um substituto do Hendrick quando o Hendrick sair. Acho que tem que contratar outro. Então, fico com o Soteldo também. Por mais que venha em baixa, eu acho, assim como no outro a gente falou, tem esse contexto, o Soteldo vai ser titular, o Bruno Rodrigues não. Talvez o Bruno Rodrigues seja titular nessa primeira fase que não tem o Hendrick por causa do pré-olímpico, né? Mas por mais também o Hendrick não vai estar na maior parte do ano, mas enfim, a princípio, quando o Hendrick estiver, quando que ainda faz parte do Palmeiras, o Bruno Rodrigues vai titular. O Soteldo é titular do Grêmio. E o Soteldo já não acho que se acabou por causa de um tempo aí que não estava muito legal no Santos, que era o Santos, né? Não, e eu acho até que essa baixa do Soteldo é relativa, porque é baixa porque caiu. Se ele não tivesse caído, ele teria se visto até como um forte responsável por isso. Agora tá mais rápido. Gustavo Scarpa e Juan de Neno. Clássico. O maluco é filho do PVC. Ele é igual o PVC. Cara, mim, Scarpa vai para as cabeças, então Scarpa. Vamos lá, eu sou muito crítico à contratação do Scarpa, mas eu acho que não tem como não ser ele nesse caso. Desculpa aí minha massa cruzeirense. Mas o Dineno, por mais que ele tenha sido um bom centroavante nos termos americanos, o Scarpa volta da Europa e como um jogador que já foi melhor jogador do Campeonato Brasileiro. A gente falou de baixa do Soteldo, tem a baixa do Scarpa, né? O Scarpa passou um ano, não fez um gol, não fez uma assistência na Europa, passou por 2 campeonatos, não é melhor nem que o brasileiro. Mas, assim, o Scarpa tem bola parada, vai dar assistência adoidada para Paulinho e Hulk, então, para mim, vai para as cabeças, como eu já falei. Gabriel Verón e Ranieri. Cara, aí eu acho que já pode dar um pouco de discussão por causa do Felipe, mas eu vou no Ranieri porque, o Corinthians precisava desse volante um pouco mais pegador. 2, o Ranieri é um jogador que vem pronto. O Corinthians não vai precisar dar um espaço maior de recuperação como é o Gabriel Verón. E 3, o Ranieri ele é um jogador com histórico de lesões muito menor e um extracampo que ninguém nunca ouviu falar mal dele. Acho difícil. Também acho difícil. O Ranieri está sendo visto com muitos bons olhos, né, dentro do Corinthians, para essa renovação. Eu acho que o Ranieri, ele começa uma renovação. O Gabriel Verón, se der certo, ele muda o Cruzeiro de patamar. Eu vou no Verón. Aí vai ficar para mim essa bomba. O Ranieri é uma grande contratação para o Corinthians, eu acho que tende a ser titular, vai cair nas graças do torcedor. Eu acho que com até certa tranquilidade. O Verón é porque é um ponto de interrogação. Tem um ponto de interrogação no Verón. O Verón também vem embaixo, vem da Europa, tem uma lesão todo dia, é impressionante. E ainda tem extracampo, como tu falou, né? Mas ele é diferenciado. Eu acho que ele tem talento e pode se provar um erro, mas eu fico com ele. Então o Cruzeiro perdeu uma, vai outra, e agora Caio Dantas ou Ferreirinha? Vamos lá, e aí a gente precisa de contexto. O Ferreirinha ele é um jogador que vem em baixa para um time que precisa desse jogador do lado de campo, mas ele também não é uma urgência que... Quer dizer, a gente vai descobrir agora com o Carpini chegando, né? O Dorival, ele conseguiu se virar. E nos moldes de negociação, ele veio meio que pro lugar do David, né? Então, meio que eu acho que mantém um pouco o nível. O Caio Dantas,
ele chega para ser a resposta para um ataque que acabou de voltar da Série B, ele que é o rei da segunda divisão. Só que a gente não tem a amostragem do Caio Dantas em Série A. E aí isso me deixa um pouco pensativo. Só que eu acho que a probabilidade do Caio Dantas ser mais decisivo por ele jogar mais é maior do que a do próprio Ferreirinha, então acho que eu vou no Tartaruga. Eu acho que dentro do contexto que é o Vitória e o São Paulo, o Caio Dantas é mais importante para o Vitória do que o Ferreirinha. Eu acho que é para São Paulo. O Caio, a comparação que tu fez com o David, para mim o David jogou mais bola no passado do que o Ferreirinha. Não, para mim jogou mais, mas eu tô dizendo que talvez o melhor Ferreirinha seja melhor que o melhor David. Aí sim, com certeza. O Caio Dantas, por exemplo, o Léo Gamalho ficou. Ficou, mas tá baleado. Pois é. Tu falou de Caio Dantas, rei da Série B. Eu acho o Léo Gamalho mais rei da Série B do que o Caio Dantas. Mas ainda assim, entra essa comparação com o Caio Dantas. Porque o Caio Dantas, ele, como tu disse, ele não jogou Série A, ele não. Ele é muito bom na Série B, mas já foi até bem melhor do que foi nas últimas Série Bs. Eu vou no Caio Dantas por um simples motivo. Eu fiquei na dúvida se eu botava o Ferreirinha ou o Eric. Então, Caio Dantas. Eu que fiz essa lista, pode deixar claro. Né? Eu escolhi todos esses nomes, eu fiquei na dúvida entre Ferreirinha e Eric. Aí eu acho que é muito simples fazer essa escolha. Nathan Mendes, quem sabe nem quem é. Moisés. Mas ele tava falando do Ferreirinha e do Eric ou dessa aqui? Dessa aqui. Essa aqui. Não tem papo mesmo. Moisés, ele sai do time, entra o Guilherme na temporada passada e agora ele volta. O Guilherme sai, a reposição é quem era titular no canto dele antes. Então é isso. Eu só acho curioso realmente como foi um negócio muito doido, né? O Fortaleza vendeu muito caro, só que no final das contas não lucrou. Mas tem o esporte, né? Esportivamente. Não, o Fortaleza lucrou $2 milhões ainda, né? Brincadeira. Tinha visto que o Fortaleza ia pagar o mesmo que ele. Tipo, o que eu vi, né? Não, o Fortaleza saiu. Ele foi vendido por 24. Salvo engano. Só que não era parcelado. Isso. Das parcelas só tinham debitado 13. Não, tinham debitado 15 e ele pagou 13. E o resto ele esqueceu. Aí o Fortaleza, para contratar o Moisés, pagou 13 e já tinha recebido 15. Isso. Então. Tem seu valor, então. Já melhorou. Cara, eu acho que é o Everton Ribeiro por um simples motivo. O Bahia traz um dos meias do melhor time da América em questão de elenco, muda o patamar do negócio. E o Alário, a gente teve a discussão se era o Alário ou o Borré, a grande contratação do Inter. Então o Bahia... Pode não ser nem titular. Tem 3 centroavantes de peso nesse time. Exatamente. Então acho que pelo simples fato de ser um jogador que você nunca imaginou estar no Nordeste sem ser em final de carreira, eu acho que é o Everton Ribeiro tranquilamente. Everton Ribeiro, porque dá um recado, até a contratação do Everton Ribeiro ao Bahia dá um recado para o Brasil, para a América talvez até. É capitão, já chegou como capitão, é outro nível de contratação para a realidade do Bahia já, mostra que o Grupo City vai investir forte no Bahia, então, Everton Ribeiro. O Alário é uma grandíssima contratação, mas como o Lucas falou, já tinha o Valência, por mais que o Inter perdeu a Libertadores ano passado muito por causa do Valência, em um lance específico. Uns 2, ou foi 3. Mas também veio o Borré eu até acho que é melhor que o Alário também, então... Eu tenho certeza disso. Lembrando que o Inter chegou na semifinal por causa do Valência também. Pois é. A mão que vai é a mão que aplaude, já diria Carlinhos Bala. Baltazar Bárcia e João Lucas. Pô, eu deveria votar no João Lucas só porque o nome do cara é Baltazar, ele nasce com 90 anos. Mas... Pior que ele tem 22 anos. Cara, foi esse rapaz que veio do Inter ou foi outro cara? Do Inter não, do Independiente. Foi esse rapaz que veio do Independiente? Independiente, camisa 10 do Independiente.
Eu acho que só pelo peso da contratação eu basta. E até porque o João Lucas é um lateral direito que foi escolhido num processo de eliminação porque todo o resto do time era muito pior que ele. Exatamente. E vai o Tigrão para oitava de final. Borré e João Vitor. Cara, o Borré é um centroavantaço, nível América do Sul. O Vasco tinha uma zaga bem complicada, né? Mas o Borré... Só que o João Vitor, ele chega por um valor expressivo que demonstra que o Vasco tá querendo pisar. E ele, pra mim, jogou bem na estreia e, cara, é um cara que bem fisicamente ele pode prospectar voltar pra Europa e até bater a seleção brasileira. Cara, eu não sei, por quesito necessidade eu sou puxado a votar no João Victor, mas acho que eu vou ser voto vencido. É porque, assim, o Borré também é um jogador de seleção. Tu falou que o João Vitor pode virar sem, mas o Borré tudo bem que é da Colômbia. E o Borré já foi para a Europa, já ganhou na Europa, já dá para dizer que deu certo na Europa. Né? Tudo bem que o João Vitor tem até uma expectativa mais alta do que o Borré foi na Europa. É difícil. Eu vou esperar o voto do Lucas para tomar isso. É porque, eu repito, o Borré ele pode ser titular do Inter, artilheiro de um timaço que pode estar se formando, um time histórico, que esse time do Inter é muito forte. Ou ele pode ser a terceira opção. Ou ele pode ser uma dupla. Ninguém sabe como é que vai se formar isso aí. Porque o Geralmente joga assim, com dupla. vai tirar o Maurício, vai tirar, pode ser o Wanderson. Mas aí muda o esquema. Quem é que vai jogar? Eu acho que o Vasco fez um movimento muito correto em relação ao zagueiro Maicon. Porque o zagueiro Maicon, quando ele foi contratado pelo Vasco, ninguém queria ele lá. E o zagueiro Nem Maicon, o Ramon. Todos os times que ele chegou bem. Ele chega bem no depois. Ele não chegou no Cruzeiro, não deu nem tempo, né? Mas ele chegou bem no Santos. Ele chegou bem no Vasco. Demais. Ele foi fundamental na permanência. Dito isso, depois ele vira uma tragédia nos outros dois times, no Santos e no São Paulo. Eu acho que o Vasco faz a coisa correta, que é manter no elenco, porque ele fez por merecer. Dito isso, contrata um bocado de gente para jogar antes dele. São gentes, não sei se a palavra deve existir. Melhores que ele de fato, né? O João Vitor, o Rojas são melhores do que o Michael. Então, caraca. É porque realmente são as melhores contratações, mas eu acho que eu vou ficar com o João Vitor, acho que vocês estão me convencendo. E com isso veremos menos Papasso e menos Zé Vitor em campo, né? Isso também é muito importante. Eu acho que a gente talvez esteja cometendo um crime do futebol, mas nós vamos ver. Cara, provavelmente alguém vai printar isso aí e esfregar na nossa cara daqui a 4 meses, mas é a vida. Savarino ou Lucas Moura? Cara, Lucas Moura é renovação, né? Não, porque ele é... Eu quero mesmo. Eu viajei. É o Savarino. Por critério, o cara... É porque eu viajei, porque ele tinha a ideia de ir para os Estados Unidos depois, e aí eu pulei minha cabeça e viajei. Muito forte. Robert Renan, só que eu detesto esse cidadão que está aparecendo na minha tela. Primeiro eu queria agradecer ao Bahia por ter anunciado ele antes desse vídeo, porque antes tinha uma montagem horrorosa dele na camisa do Bahia aí deu pra botar. Aliás, o marketing do Bahia essa temporada tá uma coisa maravilhosa. Tá muito bom. Eu vi que eles cutucaram o Corinthians e o Palmeiras, né? Foi, eles colocaram voo para São Paulo cancelado, voo para Manchester confirmado. Não, voo para Salvador com escala em Manchester. Faz todo sentido, inclusive. Eu voto com o Caio Alexandre. O Caio Alexandre, ele é... O Robert Renan provavelmente também. Mas o Caio Alexandre é titular do Bahia, numa posição em que o Bahia
Tinha jogador bom ali, mas né, vai mudar totalmente o patamar. É. Robert Schneider é um jogador que deu errado na Rússia. Na Rússia, né? Nem que ele foi para a Europa de verdade, não, porque nem jogando competição europeia os russos não. Porque assim, né? A gente fala, eu falei, né, do campeonato grego. O russo também não é melhor que o brasileiro. E aí, ele vem numa zaga para disputar, deve ser titular, mas para disputar com uma zaga boa. O Inter tem Mercado e Vitão. Eu volto com o Alexandre Fácil. Fácil eu não acho. Mas o Robert Renan foi muito bem em seleção, tudo bem que é base. No Zenit ele teve um começo bom, até onde eu sei. Ele foi para a principal pelo Zenit. Pois é. A principal pelo Ramon Menezes. Né? É isso. Que, aliás, o critério do Ramon Menezes, na última convocação, a gente jogou no Vasco. Pô, o cara já convocou o Figueiredo e o Bruno Gomes, amigo. O Caio Alexandre vai participar de um meio campo absurdo. Com Cauli, Everton Ribeiro, Jean Lucas, sei lá como é que isso vai funcionar exatamente, mas é um meio campo absurdo de qualquer forma. Mas o Caio Alexandre também. É um dos que eu mais tenho chance de me enganar, mas é Caio Alexandre. Por enquanto. Félix Torres e Jean Lucas. Bom debate. Félix Torres é zagueiro. Félix Torres é zagueiro. Da seleção equatoriana. A seleção a zaga com ele. Nas eliminatórias. A zaga e foi um gol de falta. Que o goleiro ajudou pra um caramba, inclusive. Pra mim é Félix Torres. E o Corinthians tem um problema na zaga. O Jean Lucas vem do Santos, que é o Santos, mas né, embaixo, querendo ou não. Pois é, ele não super apresentou futebol no Brasil no ano passado. E ele vem com o meio campo que ele deve ser no quarto destaque. O Bahia compra o Jean Lucas mais do que ele já fez anteriormente do que ele teria feito no Santos. E num prospecto de talvez recuperar, né? E provavelmente vai, eu acho que vai. Mas eu acho que a realidade é o Félix. Sim. Bruno Alves e Diego Palacios. Também confesso minha ignorância sobre esse ser aqui. Lateral esquerdo do Los Angeles FC. Corinthians sem problemas na lateral esquerda. Ele foi questionado se o corintiano poderia se relaxar em contar isso e ele disse não sei. Aí eu fiquei um pouco um pé atrás. Eu voto no Bruno, mas assim, o Bruno Alves é o Bruno Alves. Ele ficou todo sem jeito na hora que perguntaram isso. Ele disse, não sei. Alguma coisa assim, ele falou. Cara, eu acho que pela urgência, eu não sei se o Bruno Alves é um cara que vai chegar e vai ser o salvador da pátria do Cuiabá, até porque eu acho que a defesa do Cuiabá é bem sólida. Eu acho que eu vou no Palácio. Eu não conheço o Palácios, eu conheço o Bruno Alves. E pelo fator eu conhecer o Bruno Alves, você vai no Palácio. Não, é porque essa resposta que eu me disse agora, se fosse em outro time, eu até ficaria menos com medo. No Corinthians, que a torcida pega tanto no... Tipo, o Pato no Corinthians, por que o Pato não deu certo no Corinthians? Ele tinha medo de morrer. Porque ele não tinha... Ele tinha medo de pedir para jogar. Até. Que, aliás, escutem o Fábio Santos falando do Emerson Sheik treinando 15 dias quando o Pato chegou. É uma das melhores coisas que eu já ouvi na minha vida. Essa aqui eu tô bem a sérias. É difícil, cara, eu também não conheço o Diego Palacios, mas as referências são levemente boas. Mas o pior é que o cara chegando dos Estados Unidos pro Brasil ou é 8 ou 80. Ou o cara vira um craque gigantesco ou ele te mata de raiva. Tipo, o Atuesta, que se destacava no Los Angeles FC, não aconteceu até agora no Palmeiras. O que se fala é que ele faz uma boa pré-temporada. Mas
não é muito. Cara, eu vou no Palácios pelo benefício da dúvida, que não é um baita critério, mas tendo. Depois ele cai, vai. Porque como ele falou, o Bruno Alves a gente conhece e a gente não conhece o Super Bruno Alves, não. Então, É. eita. Pô, aí Dela pra mim não Cruz existe. Não existe. Dela Cruz fácil. Dela Aliás, Cruz, ele tem um sorriso bonito, né? O Dela Cruz. Dela Cruz, irmão do Sanches, que passa do. Luiz Gustavo Cara, e Wagner Love. Cara, ninguém sabe exatamente o que o Luiz Gustavo vai fazer, porque ele lembra muito pra mim a chegada do Ramires e todo mundo achava que o Ramires ia engolir a bola do Palmeiras e foi um dos piores volantes que eu já vi no Palmeiras. Assim, com todo respeito ao atleta Ramires, que eu sou fã, foi nível Wesley pra pior. Mas Foi fraco. Só que o que se fala também é que lá nos treinos ele tá absurdo, os números dele, o GPS dele, não sei o que, é muito bom. E ele tava no Al Nassr, né, antes. o Wagner Love, ele tá com 40 para 40 Agora ele anos. não tava, não. Tava, não? Agora ele não tava, não. Ele Tá. chegou. Lá ele não tava. Se ele tava passeando ou se ele tava jogando, eu não sei. Enfim, Wagner Love. O Luiz Gustavo sempre teve cara de velho, né? Assim, sempre pareceu que ele tinha 40 anos de idade desde que ele tinha 20. Mas o Wagner Love, ele é um cara que terminou a Série B de uma maneira horrorosa. Ele já não conseguia mais render. Se discutia ele o horrível Diego. O Diego Souza não é horrível, tá? Mas ele tava do tamanho de um pneu de um trator e não conseguia dominar uma bola pelo esporte. E eu acho que o Atlético Goianiense contrata o Wagner Love naquela de tipo, cara, vai que dá certo. E a gente precisa de um nome de peso. Não é um nome que me agrade, nessa eu sou Luiz Gustavo com a tranquilidade absurda. Se eu fosse o Atlético O Goianiense... último time dele foi o Al Nassr. Não, mas ele não tava agora, não. Ele chegou a jogar com o Cristiano Ronaldo, mas ele saiu. Mas eu não gostava. Pois é, se eu fosse o Atlético Goianiense, eu teria contratado o Wagner Love. O Luiz Gustavo tende a ser melhor do que o Wagner. Tende a ser algo... Os dois, para mim, tem uma duvidazinha ali que a gente fica. Eu acho que eu acredito mais... Essa dúvida com o Luiz Gustavo é um pouco menor. E eu era fã do Luiz Gustavo na época do 7x1. Eu gostaria de falar isso. Não sei se eu tava muito errado, mas eu era. Não, ele era bom, pô. Renato Augusto, Caio Paulista, opa, tem. O Palmeiras não ganhou uma, realmente mostrando como não foi tão interessante, né? Aí o Abel vai também. pegar esses caras e vai trucidar todo mundo, como sempre acontece. Assim, só é porque só de olhar, você olha, cara, tipo, nenhum é titular. Nenhuma contratação do Palmeiras é titular. Tudo bem que o banco do Palmeiras foi uma crítica no ano passado, mas você contrata um titular, o titular vira reserva. Então o banco melhora do mesmo jeito. Para mim, no ataque, tinha que ter chegado ao mesmo peso. Exato. E o Renato Augusto, porque, né? Tem também. Caio Paulista, para mim, é muito bom e ainda é a terceira opção. Para mim também, não sei se o Abel tá pensando diferente, se acha que o Vanderlan é pior que ele. Mas Caio Paulista é a terceira opção do Palmeiras hoje, ainda tem esse ponto. Para mim. Renato Augusto e Luiz Gustavo, aí eu confio mais no Renato Augusto. Eu não sei, porque pra mim o Luiz Gustavo ele chega com potencial de ser titular, se ele for bem. Mas eu acho o Renato Augusto saudável melhor que o Ganso. Talvez ele dê mais dinamicismo, mas o Ganso já tá lá fazendo as coisas. E quando o Diniz Renato Augusto vai cair como uma luva no time do Diniz. O problema é só realmente a saúde. Mas a minha questão é a seguinte: quando o Diniz joga pra mim com 4 na frente, o Ganso faz essa função melhor de segundo homem de meio. E aí é depender do que o Diniz captar em campo. E aliás, eu não acharia loucura. Eu não acharia loucura um 4-3-3 com os 2 titulares. Para mim, isso acontece tranquilamente. Também. Vai, o Renato Augusto. Mas eu fico com o Renato Augusto também, porque ele é mais jogador. Pois é. E tipo assim, ele é muito útil nesse time do Fluminense. Mesmo que seja, às vezes, quando ele chegar, ele vai ser um diferencial e não é outra o Léo coisa. Fernandes. A gente teve essa mesma discussão sobre o Marcelo, ele aguentou a temporada quase toda. E assim, a gente viu o Corinthians perdendo muito com
Às vezes que o Renato Augusto não estava lá. O Fluminense pode ser que o Fluminense, com certeza, na verdade, vai lidar melhor caso ele se machuque e tal. Aí quando ele aparecer, ele ajuda. Aí sai de novo, talvez, aí volta, ajuda. E completando, como a gente disse, o Renato Augusto pode não estava jogando sempre, não estava conseguindo jogar sempre. O Luiz Gustavo nem jogando estava. Dei lá para esse Gabriel Verón. O Popotê. Verón tem um potencial, não sei o que, mas o De La Cruz é muito certeza e é muito bom também. Jefinho e Félix. Eu acho que eu continuo no Félix. Ambos a gente falou sobre necessidade para escolher, né? Mas o Corinthians precisava mais e acertou muito cheio na minha cabeça. E pô, o Félix Torres jogou a Copa do Mundo, eu acho. Eu vou ser voto vencido aqui, porque eu acho que o Jefinho é uma posição mais decisiva, né, do time. E eu sei melhor quem é o Jefinho do que quem é o Félix Torres. Mas vocês ganharam, então o Félix Torres passou. Moisés e Savarino. O Savarino poderia ter sido a reposição do Moisés, né? Mas eu acho que da maneira que os dois chegam e para a necessidade que os dois times têm, eu confio mais no Moisés. Eu não sei. Porque o Moisés ele estava jogando muito quando ele saiu. Mas será que não era uma boa fase? Porque ele era bom, mas não era aquilo antes da lesão. Não, mas ele sai jogando muito depois que ele estoura o quinto meta-taça. Que ele volta naquela sequência. É isso que eu tô dizendo. Ele volta melhor da lesão. Então ele é o Goku, ele apanha e melhora. Ele volta melhor da lesão, mas será que ele só não estava vivendo um momento mais iluminado? Só que vamos lá, você tem um treinador que é muito bom, o cara sabe te posicionar, e isso obviamente te potencia. Fora que, tipo, ele já sabe como funciona o Fortaleza. Ele passou um ano para maturar em primeira divisão. O Pikachu também sabia. Mas o Pikachu termina a temporada voando. É uma questão do cara se acertar. Então, mas o Pikachu jogou mais do que se espera do Savarino? Pô, eu acho que é porque o Pikachu ele é muito botado para baixo, porque o nome dele é Pikachu e joga no Fortaleza. Eu tô em dúvida, real, porque assim... É porque assim, mano, o Savarino acho que é mais jogador, o que não necessariamente vai fazer com que ele influencie mais. Cara, mas eu acho que a questão do Savarino é que ele tem que aprender muita coisa e, por exemplo, o time titular do Fortaleza em relação do que o Moisés saiu não mudou quase nada. Vai mudar só que ele não tem um Caio Alexandre ali, mas o resto está basicamente a mesma coisa. E eu acho que se tem mais dúvida se o Savarino vai... Tipo, se você perguntar no geral, as pessoas cravam mais que o Moisés foi uma excelente contratação Fortaleza do que o Savarino foi Botafogo. Nesse vai ser o desempate, Moisés. Então já fui vencido, então é Moisés, porque eu nem tinha tanta certeza também que era o Savarino, então só vai Moisés. Soteldo de Caio Alexandre é Caio Alexandre. Mais tranquilidade do que a fase anterior. Caio Alexandre antes pegou Robert Renan? Foi. Sei não, mas eu sei que é ele. Gustavo Scarpa e Baltazar Barça, aí o 10 do vai ficar. Vai ficar para trás do Gustavo Scarpa. O pior que eu não duvido nada é esse Barça jogar muita bola e o Criciúma formar um dinheiro gigantesco na vida dele. Muito possível. Everton Ribeiro Palácios, como eu disse, o Palácios depois caía. Mais rápido, a passagem do Palácio foi meteórica. João Vitor e Caio Dantas. O João Vitor do Borrelli vai ganhar do Caio Dantas. O pior que a gente nem argumentou. A gente, se ele ganhou de um cara que é melhor que o Caio Dantas, aí é bom. Moisés e João Vitor. Aí mexe com emboscadas. E o pior que são duas necessidades. Porque eu tenho menos dúvidas sobre porque, vamos lá,
da mesma forma que é muito melhor você ter João Vitor e Medel ou João Vitor e Rojas do que Maicon e Medel, Maicon e Rojas, é muito melhor você ter o Moisés do que o Romarinho e o Guilherme. Sim. Só que ao redor do que? O Fortaleza, aos trancos e barrancos, com essas duas postemas, ele acabou se arranjando ali. O Vasco foi mais tipo, o Maicon ele tá fazendo aqui, mas ele não passa confiança, tanto que, assim, o Vasco passou o segundo turno inteiro tendo que abrir 2-0 porque ele tinha uma certeza gigantesca que ia tomar um gol. Então eu acho que o João Vitor tira essa segurança. Eu voto no João Vitor porque, tipo, o João Vitor, cumprindo todo o potencial dele, é jogador para brigar pela seleção no futuro. O Moisés não é. E aí, se a gente tem alguma dúvida, eu acho que isso deve pesar. De La Cruz, Renato Augusto, aí deu ruim pro rei. Renato Augusto. De La Cruz. Acabou. O De La Cruz tá só passando. Tipo, não tem conversa. Que coisa mais... Tem algum baiano aí, algum torcedor do Bahia para tirar essa dúvida aqui pra gente? Everton Ribeiro e Caio Alexandre, olha que eu acho que é difícil. Mas eu acho que em nível técnico eles vão entregar coisas parecidas, só que... Mas não, porque tipo, você tira um jogador do seu maior rival direto pelo título da região, né, que é o Fortaleza. Só que você tem o Everton Ribeiro que finca a bandeirinha do tipo, beleza, Flamengo, você é o Flamengo, mas agora o Bahia voltou a ser o Bahia que era antigamente. E aí fica nessa discussão. Mas, e vale ressaltar mais uma vez, o Everton Ribeiro é capitão, o Everton Ribeiro manda um recado também, como o Jonas disse agora. Caraca, mano. Pra mim, Caio Alexandre. Nossa, mas eu tava reparando aqui, o Everton Ribeiro foi pra Turquia, mas ele ainda não conseguiu disfarçar bem a calvície, ainda tem uns pontinhos aqui. Pô. Pra mim é Caio Alexandre. O Caio Alexandre, pra mim, cara, é provável que o top 3 da posição do Brasil no máximo. Eu acho mais provável o Caio jogar mais bola e o Everton Ribeiro jogar muita bola também, mas ele ser mais a bandeira da mudança de patamar do que realmente o dono do time. Eu acho que isso também conta, querendo ou não. Eu acho que bola por bola eu vou no Caio Alexandre. Nossa, isso pegou mal. Caio Alexandre. Ganhou. Então vou votar no Everton Ribeiro, pelo menos, né? Pra ter um voto aí. É muito difícil também, mas... Gustavo Scarpa e Félix Torres. Para mim, o Félix Torres não teria nem passado no anterior. O Scarpa que não passa não. Também não acho. Vou votar no Félix pra ele não se sentir excluído. Porque na minha cabeça esse Atlético Mineiro vai ser absurdo. E por isso, e muito por isso, não vai ser esse 90% de Flamengo, como o Lucas disse. Pois é. Aí, antes eu achava que era 95%. Enfim. Gustavo Scarpa e João Vitor. O João Vitor é uma necessidade muito grande, mas eu acho que ele não tem o peso do Scarpa. Inclusive o Vasco tentou o próprio Scarpa, né? Então, se o Scarpa vai para o Vasco, talvez o João Vitor nem tivesse aí. Uhum. Exatamente. Gustavo Scarpa, porque também muda um time de patamar, também é um jogador ali, né, que supre uma necessidade, né? Quem era o grande armador do Atlético? Não tinha. Né? Só que são, obviamente, necessidades diferentes de um time que está se reconstruindo para um time que quer brigar por título. E eu acho que o Scarpa vai ser fundamental para um título. Então, eu acho que Scarpa, até por ser jogador mais ofensivo, pode ser mais decisivo. Vai para a final. De La Cruz e Caio Alexandre. De La Cruz. O Nico, ele chega como um dos melhores jogadores da América com potencial para ser o melhor. Então, não tem como ser outra coisa. Eu acho que não é tão fácil assim, porque é no Flamengo e no Bahia. Mas... isso é forte, realmente,
por mais que para mim é titular o De La Cruz e só descubra quem sai. Eu acho que ele é pode melhor jogar do em que quase todas. Cebolinha, é melhor do que Gerson, é melhor em qualquer posição aí que você pensar, ele é melhor. Mentira, com a Arrascaeta é melhor. Mas o Caio Alexandre é no Bahia. Só que o Bahia também tem o próprio Jean Lucas, que é pior do que o Caio Alexandre, mas também tá meio bem. Um bom nome. Vai ficar o De La Cruz, Mas é o De La Cruz. Mas não é tão fácil assim. E assim, agora chegamos na final, eu achei curioso como realmente foi para mim as duas melhores contratações da final, né? Porque eles poderiam, por acaso, né, como é sorteio aleatório, se encontrarem antes. Mas para mim são as duas melhores contratações. Estamos aí com a final. Gustavo Scarpa e De La Cruz. Difícil, porque o Flamengo tem mais recursos. Se não tivesse De La Cruz, né? Talvez se o De La Cruz não tivesse chegado, o Everton Ribeiro não teria ido para o Bahia. Tem sim. O Atlético, o Scarpa chega para, né, ser titular do Atlético independente de qualquer situação. O De La Cruz no Atlético entraria no lugar que o Scarpa ia entrar. E melhor, porque o De La Cruz é mais jogador que o Scarpa. Só que pesa ele tá chegando num time que precisa menos dele, eu diria. Porque, por exemplo, o Atlético Mineiro ano passado, o Flamengo ano passado também foi uma bagunça, né? Mas enfim. O Atlético Mineiro ano passado tinha Igor Gomes, poderia ser o Zaratio, e nenhum tipo realmente foi o que o Scarpa para mim tende a ser. Mas eu vou votar no De La Cruz, porque o De La Cruz para mim é mais jogador, ele tem potencial para ser melhor até que o próprio Arrascaeta. E eu acho que na mão de um cara como o Tite ele tem tudo para deslanchar. Ele é meu voto. Sem contar que o Scarpa tende a ser, como o Felipe disse. O De La Cruz estava sendo. E o próprio Arrascaeta realmente, agora ele pontuou, o Arrascaeta no passado não foi aquele Arrascaeta. Tudo bem que o Arrascaeta, mais ou menos, é um baita de um Arrascaeta ainda. Mas o De La Cruz pode realmente ser melhor que ele mesmo. Então, é isso. A grande contratação do futebol brasileiro em 2024 chama-se De La Cruz, do Flamengo. Chega aí, ainda não estreou, deve ter alguns momentos aí jogando lá nos Estados Unidos, né? Que o Flamengo está indo viajar para lá agora, uma bizarrice de pré-temporada, depois que já começou a temporada. Mas Vai jogar contra o Messi, né, o Flamengo? Não? Não, é Philadelphia Union e era outro time. Orlando City. Pois é, vamos ver o De La Cruz aí em campo, provavelmente lá contra esses times da MLS. E depois, durante a temporada inteira aí do futebol brasileiro, elegemos. Então eleja você também. Vou colocar o link dessa brincadeira. Óbvio que os confrontos são sorteados na hora, né? São aleatórios, então pode ser que tua final dê diferente. Né? Por exemplo, podem ser que De La Cruz e Scarpa, ou tu acha que nenhum dos dois merece ir para a final, ou um dos dois, ou pode ser que os dois se enfrentem antes. Então, tu tem que tomar essa decisão primeiro e depois botar um deles contra outra pessoa para decidir na final. Mas bota teu resultado aí também nos comentários, quem é para ti a maior contratação do futebol brasileiro em 2024, isso lembrando o vídeo já sendo gravado 19 de janeiro, então se vier mais alguém depois, por exemplo, o Vasco vai fechar com o Cuejar, não sei em que patamar ele estaria aí nessa lista. Né? O Fortaleza ou o Cruzeiro podem trazer o posto alguma. Que eu acho que não vai ser melhor que o De La Cruz. Não, mas é uma baita contratação porque perdeu o Felipe Luiz, e eu acho que talvez, não sei se é melhor que o Ayrton Lucas, mas está ali talvez no mesmo nível. Eu queria saber se o Varela vai ser lateral direito do Flamengo em 2024. Né? Eu tenho um muito bom que é o Pumita Rodrigues. Eles podiam levar também. É maravilhoso. É isso, então, como eu disse, o Mateuzinho, né? Vai pro Corinthians também, poderia ter entrado, mas não foi anunciado.
Bota aí nos comentários a tua decisão. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, mostra para seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá o dislike, segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E é isso, tchau.